Olá, querido, a paz do Senhor. Como dizem os judeus, shalom, shalom. Amados, tenho visto, tenho conversado com algumas pessoas que têm me dito que têm dificuldade quando conversam com pessoas que dizem sobre. E essas pessoas têm me dito sobre essa graça mentirosa, essa graça que não salva, essa graça que não restaura, essa graça que não transforma, essa graça que não muda as pessoas. E eu tenho falado, eu tenho ensinado, eu tenho dado direção, eu tenho permitido o Senhor falar com essas pessoas através de mim. Porque nós vivemos num mundo hoje, um mundo mentiroso, um mundo caído, um mundo destruído, um mundo que leva as pessoas a acharem que estão no caminho certo, mas de certo não tem nada neste mundo. Não tem nada na vida dessas pessoas. E muitas vezes, pela falta de entendimento, ou pela falta de busca, ou pela falta de intimidade e vida com Deus, essas pessoas acabam se afastando da verdade plena, a verdade plena e absoluta de Cristo Jesus. E essa verdade absoluta e plena de Cristo Jesus tem que transformar, tem que edificar a nossa vida, porque a nossa vida precisa de transformação. Antes de eu entrar no tema principal, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Eu quero te convidar a mandar para outras pessoas o que Deus está falando conosco neste momento. Esses dias uma pessoa me perguntou e falou para mim, pastor, por que você não faz como muitos fazem de ficar orando, gritando na live, entregando revelação? E eu falei, amado e querido irmão, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar a palavra, e é a palavra que vivifica, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a vida das pessoas, é a palavra que faz o inimigo se ajoelhar. Porque quando nós fomos lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai e faz o que tem que fazer com Pedro não, querido, perdão, com o diabo, Jesus fala para o diabo e combate o diabo na palavra. Jesus enfrenta o diabo na palavra. Jesus não fica gritando e dando revelação para Satanás. Jesus o confronta na palavra. E quando alguém me pergunta sobre a graça, essa graça mentirosa, porque tem se dito muito, venha como está e permaneça como está. Jesus já fez tudo, você não precisa fazer mais nada. Só que quando nós vamos lá na palavra, em Mateus capítulo 28, principalmente, no verso 19 ao verso 20, muitos me perguntam, pastor, qual foi o meu chamado? Ai, o Senhor não me revelou o meu chamado ainda, o Senhor não me deu direção do meu chamado, o Senhor não mostrou para mim qual é o meu chamado. E eu vou te dizer o seu chamado. É ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levar a palavra, curar, libertar. Jesus, quando ele chega ali, depois que ele sai da tentação do deserto, Jesus faz o quê? Jesus vai à sinagoga, abre a palavra do Senhor e traz Isaías 61:1. Se você tem dúvida, tá em Lucas, capítulo 4, no verso 18. E quando Jesus fala lá em João, capítulo 4, no verso 23 em diante, Jesus fala que Deus é espírito e cabe a nós buscá-lo e clamá-lo no espírito e em verdade. Quando falamos de no espírito e em verdade, falamos da verdade soberana do Pai, da verdade poderosa e absoluta do Pai. E nós precisamos entender isso. Não se esqueça disso. A palavra que muda a sua vida. A palavra que muda a sua história. A palavra que muda o seu ser é a palavra que transforma a sua vida. Sem palavra não há transformação. Sem a palavra não há vida com Deus. Sem a palavra você não tem a sua vida transformada. E eu quero que você entenda nesse dia
Entenda nesse dia que Cristo Jesus te chamou para viver o sobrenatural dele. E o sobrenatural do Senhor que vai mudar a sua história. O sobrenatural do Senhor vai mudar o seu ser. Mas eu quero entrar no assunto. Eu quero te dizer, a graça transforma o improvável. Esse é o tema da nossa palavra. A graça transforma o improvável. Amado irmão, você que me assiste nesse momento, enquanto você não tiver visão da realidade da graça sobre a tua vida, de nada adianta buscar ao Senhor. Enquanto você não tiver a revelação da palavra, a sua vida não será transformada, porque é somente a palavra que muda a sua história. A palavra transforma todos nós que somos improváveis. A palavra restaura, a palavra purifica, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra faz o sobrenatural na sua vida. É a palavra. Pense um pouco. Onde você estaria se não fosse a palavra? Onde você estaria e viveria se não fosse a presença de Cristo? Onde você estaria neste momento se não fosse a palavra transformando a sua vida? Onde você estaria hoje se a palavra não mudasse a sua história? Onde você estaria hoje se Cristo Jesus não estivesse fazendo parte da tua vida? Onde nós estaríamos hoje se não fosse o confronto da palavra? Onde nós viveríamos hoje se a palavra não tivesse nos moldando e nos transformando? Onde nós viveríamos hoje se a palavra não estivesse em nós, enraizada em nós? Eu quero dizer algo para você. Se a palavra ela não tem te incomodado, se a palavra ela não tem mudado a sua vida, tem algo de errado. Não com a palavra, você. A palavra do Senhor e o tema dessa palavra, e ela está alicerçada em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 9 ao verso 11. Quando Paulo está ali, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, quando o povo ali está mal acostumado, acomodado, um povo que tratava as coisas do Senhor como qualquer coisa, ou queria que Deus se adaptasse à maneira que aquele povo vivia. Ou queria que Deus se adaptasse à vida que aquele povo tinha. Mas a palavra diz, e diz fortemente ao nosso coração neste momento, que, verso 9, pois eu sou o menor dos apóstolos. Olha o que Paulo diz ao povo de Corinto. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Você tem noção do que Paulo está dizendo aqui? Você tem ideia? Paulo diz que de perseguidor ele passou a ser servo, ele passou a levar a palavra, ele passou a viver o que Cristo proveu a ele viver. Ele diz aqui que ele foi uma das pessoas que mais foi contra o ministério de Cristo enquanto Cristo estava no meio de nós. Ele está dizendo aqui que antes dele conhecer a verdade, ele fazia com excelência a perseguição. E agora que ele está com Cristo, a maior excelência está sobre ele. E ele continua dizendo assim: mas pela graça de Deus, não é a graça do homem, é a graça de Deus. Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. O que Deus fez na vida de Paulo não foi inútil. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Aqui ele está dizendo que ele trabalhou muito mais do que Pedro, mais do que Mateus, mais do que João, mais do que qualquer um que pregou o evangelho naquela época. Todavia, não fui eu.
Oh, Jesus! Mas a graça de Deus está comigo. Repita comigo: não fui eu, mas é a graça de Deus que está comigo. 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo está dizendo: não importa quem prega, o que importa é você crer. Se o Espírito Santo ainda não te convenceu, algo está errado na tua vida. Você não permitiu o Espírito Santo a trabalhar no seu íntimo e na sua vida. Você não permitiu o Espírito Santo transformar sua história. E Paulo, aqui ele está dizendo para eles que Paulo poderia se vangloriar, que Paulo poderia falar que ele é o cara, que Paulo poderia dizer que ele é o melhor, Paulo poderia dizer que ele foi o cara que mais abriu igreja, Paulo poderia dizer que ele foi o mais usado, mas não. Ele se despiu dele mesmo, se encheu de Cristo, de humildade e disse: se não fosse a graça de Deus, quem seria hoje? E ele está dizendo aqui que ele trabalhou mais que os outros, não porque ele merecia ou porque ele achava que iria conquistar algo diferente ou maior em Deus. Não. Ele está dizendo que pela obra de Cristo Jesus, que por tudo que Cristo Jesus fez na vida dele, ele deve retribuir com a obra e com o trabalho para salvar almas. Nós falamos e a Bíblia diz que há muita festa no céu quando uma pessoa, um pecador, se converte e tem a sua vida transformada. Imagine nós como filhos do Senhor, hoje estamos, se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida, comece a rever o seu conceito. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um grande capítulo da ressurreição. Paulo, ele defende um ímpeto à realidade da ressurreição de Cristo e a futura salvação dos crentes. Paulo, nessa transição, ele quer provar o poder da ressurreição de Cristo. Ele quer enfatizar a ressurreição de Cristo. Amados, ele quer mostrar o poder e a extensão do evangelho. Paulo ali ele está apontando para a prova mais chocante e pessoal que ele conhece, ele mesmo, o testemunho vivo dele mesmo. Que é mais um exemplo que a vida que Paulo levou depois que aceitou Cristo Jesus. Imagine Gamaliel quando soube que Paulo se converteu. Imagine como ficou a cabeça de Gamaliel. Nicodemos, como ficou Nicodemos naquele momento, mestres da lei, quando soube que Paulo se rendeu a Cristo Jesus. Paulo tinha o melhor trabalho, o melhor cargo, Paulo era rico. Paulo se despiu de tudo desse mundo para seguir e servir Cristo. Ali o texto de 1 Coríntios revela que a nossa identidade e o nosso trabalho nunca e nem jamais será mérito pessoal. Ali está dizendo que o poder merecido e transformador é a graça de Deus. Quando você se veste, quando você se reveste da graça de Deus, sua vida, a sua história, ela é transformada. E através de você, vidas e mais vidas são transformadas pela graça poderosa, abundante de Cristo Jesus. Eu vou repetir a realidade da ressurreição e dúvida. Qual é a sua dúvida hoje sobre a graça de Deus? Qual é a sua dúvida sobre a nova aliança? Coloque-se diante do Senhor e fale: Senhor, me revela algo que precisamos saber. Eu quero colocar sobre nós 5 pontos principais do que eu vou pregar para você hoje.
5 pontos que vão colocar assim na sua mente. Será que eu entendi a graça? Será que o que Paulo falou com Coríntios não cabe a mim? Será que o que Paulo está ministrando à igreja de Coríntios não se enquadra na minha vida? Não se encaixa na minha vida? Não se encaixa na minha história? Será que Paulo está falando a esse povo? Não tem tudo a ver comigo? Primeiro, a sinceridade da autodenominação própria. Sinceridade da autodenominação. Eu quero trazer para você o ponto disso. Paulo começa com uma honesta e dolorosa confissão do seu pecado. Tudo na nossa vida, tudo no nosso ministério, tudo que vivemos com Deus, primeiramente, é confessar o nosso pecado. Paulo confessa ali o seu passado de perseguição aos escolhidos. Paulo ali vem e fala o que ele fez contra o ministério de Jesus, fala da sua luta contra tudo que Jesus estava pregando. Porque Paulo não acreditava naquilo. Paulo não tomava posse daquilo. Paulo era totalmente contrário àquilo. E ele começa dizendo: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha que poderoso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele é o menor dos apóstolos, que nem é digno de ser chamado de apóstolo, porque ele assume o seu pecado de perseguir a igreja de Cristo Jesus. Ele confirma que ele foi um perseguidor da igreja do Pai. Em Atos, capítulo 8, no versículo 3, descreve Saulo, hoje Paulo, ele devastando a igreja, ele perseguindo a igreja, ele fazendo da vida da igreja um inferno. Já em Atos 22:4, Paulo, em seu testemunho, diz que perseguiu até a morte os seguidores do Senhor. Paulo estava ali na morte de Estevão. Paulo estava ali segurando a capa de muitos e incentivando a morte. Paulo estava na perseguição ali dos servos do Senhor. Felipe, quando foi mandado a Damasco pelo Senhor, o Senhor deu um jeito de desviar Felipe de Paulo que ia a Damasco. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 13, ele se declara o principal dos pecadores. Paulo ali, ele se declara o principal pecador, o principal perseguidor. Ele se declara a pessoa que mais mal fez ao ministério de Cristo, à nova aliança. Ou ele se declara primeiro pecador do ministério. A verdadeira humildade, coloca isso no teu coração, não é a falsa modéstia, mas um reconhecimento honesto da nossa condição anterior e da nossa incapacidade. Um encontro real com Cristo sempre vai nos levar a reconhecer a nossa dívida e a nossa falta de mérito. Você deve e nunca vai conseguir pagar. Nós devemos e nunca conseguiremos pagar. E não temos mérito algum nessa carne. A nossa carne é inimiga do Espírito. E quando somos inimigos do Espírito, precisamos reconhecer que a nossa carne nunca favorecerá e nunca lutará pelo que é certo da parte do Senhor. E vamos ser objetivos nisso. Nós não somos capazes de nada sem a direção do Espírito Santo. Nada. Segundo ponto, o poder radical. Seja radical com o pecado, com a mentira e com o engano. O poder radical da graça. A confissão da sua indignidade serve de tela para destacar a única explicação para a sua vida atual. A graça veio de graça. A parte-chave
No versículo 10, parte A diz assim: Mas a graça de Deus, sou o que sou, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Aqui, Paulo está dizendo algo poderoso, que a graça de Deus não foi inútil na vida dele. Ele não recebeu a graça de Deus e ficou acomodado. Ele disse ali que da mesma maneira que ele perseguiu o povo de Deus, ele tem que fazer mais agora que ele conhece a verdade e salvar mais almas o quanto ele puder em seu ministério. Em Efésios, capítulo 2, no verso 8 e 9, Paulo deixa bem claro que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Se você for lá em Atos 19, Atos capítulo 20, Paulo está tratando essa igreja. Ele chega lá, é uma igreja fria, morta, porque não tem a presença do Espírito Santo. E ali ele diz que sem o Espírito Santo o mal sempre vencerá, o mal sempre vai prevalecer. Já em Romanos, capítulo 11, no verso 6, ele diz assim: se é por graça, não é por obra. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for pelas tuas obras, graça não tem valor nenhum. A nova aliança não tem valor nenhum se é pelas tuas obras. Mas se for pela tua fé, graça tem poder de transformar a sua história. O que me fez parar? Paulo está dizendo, eu vou fazer uma pergunta, Paulo perguntando para ele mesmo, o que me fez parar de perseguir e começar a pregar? Não foi uma nova filosofia, nem um esforço de superação pessoal. Foi a graça. Caris no grego. A graça. O favor imerecido e transformador de Deus que o tornou uma nova criatura. Essa chave você tem que entender. Quando você reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, você precisa entender que você é uma nova criatura, tem novas atitudes, tem novo jeito de ser, uma nova vida que vai ser transformada pela graça de Cristo em ti. Se você for ler lá, 2 Coríntios 5,17 diz isso. O favor imerecido, ele transforma você em uma nova criatura. E Deus te muda como você é. Você, antes de Cristo, você era impulsivo, você era radical. Depois de Cristo, você ama e cuida. Você não acusa, você vai lá, abraça e dá direção. Agora, ponto 3. A evidência da graça em suas ações. Versículo 10, parte B. A graça verdadeira, ela não é estéril. Ela produz fruto e motiva o serviço de abnegar. Abnegue-se de si mesmo, rejeite a si mesmo, e seja transformado em um multiplicador e uma árvore frutífera do Senhor. O versículo-chave diz assim: pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não foi ele que conquistou, mas a graça de Deus que está nele. Amado, aprenda algo. Você que me assiste aí, você que se diz cristão e muitas vezes não age como um cristão, toda a honra e toda a glória tem que ser do Senhor. Toda a honra e toda a glória tem que ser dele, não é para você. Se você está fazendo algo na presença de Deus para ter reconhecimento próprio, pare de viver o que você está vivendo. Se você está achando que a sua vida ela está sendo diferente por você, saia disso. Ó, algo profundo para você entender agora. Enquanto você achar que merece algo da parte do Senhor, você não viverá e não terá nada da parte dele. Se você se julga merecedor de algo,
e você não merece nada. A única coisa que você pode ter certeza que vai acontecer na sua vida é frustração atrás de frustração. E aí você vai culpar o pastor, você vai culpar o seu líder, você vai culpar qualquer pessoa, menos você das suas falhas e das suas fraquezas. Todo mundo é culpado, menos você. Você vai ser aquela pessoa que culpa o mundo e não reconhece as suas falhas e as suas fraquezas. Mas Deus é maravilhoso e Ele está, neste momento, mostrando para você que você é filho dele e você precisa viver como filho dele. Em Filipenses, capítulo 2, no verso 13, diz assim: que Deus é quem opera em nós, tanto querer, tanto querer como efetuar. O trabalho é nosso, mas a força e a motivação vem de Deus. O trabalho é nosso, mas a força e a motivação vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7 diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Tudo é para Deus, tudo é para o Senhor e nada é nosso. Entenda algo na sua vida. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Então, continue plantando, não desanime, porque por muitas vezes você não verá os frutos do que você plantou, mas vai vir alguém para regar e vai ter o crescimento que Deus vai dar. E muitas outras pessoas, às vezes você nem neste mundo estará mais, mas alguém vai colher os seus frutos. E eu quero deixar algo para você. Filipenses capítulo 1, verso 21, quando Paulo diz na igreja de Filipe, para ele, mesmo com toda perseguição, viver é Cristo e morrer é lucro. O serviço cristão, o nosso serviço como cristão, é a resposta e o fruto da graça, não a condição para recebê-la. O crente não trabalha para ser salvo, mas trabalha porque ele é salvo. Eu vou repetir: o crente, o cristão, não trabalha para ser salvo, mas trabalha porque é salvo. Você não se precisa se preocupar em buscar a salvação. Sua preocupação é em que a graça te revista e você faça a obra com excelência. O meu empenho e o meu sucesso são apenas o brilho da graça em mim. Não é mérito nenhum da minha força e do meu braço. Quarta evidência, a unidade inegociável da mensagem. Versículo 11, parte A. Eu vou repetir. A unidade inegociável da mensagem. A mensagem do evangelho é unificada e transcendente, independentemente de quem a prega. Eu vou repetir. A mensagem do evangelho, ela é unificada e transcendente, independentemente de quem a prega. O versículo-chave diz assim: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido ele, assim pregamos a verdade. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 2, Paulo resolve não saber nada entre os coríntios, a não ser Jesus Cristo e este crucificado pelos nossos pecados. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, é um alerta contra a pregação de outro evangelho. Cuidado com o evangelho que tem sido pregado para você. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. A autenticidade da pregação não reside no prestígio do pregador, seja Paulo, Pedro ou qualquer outro, mas na fidelidade à mensagem central: a ressurreição, a salvação pela graça em Cristo Jesus. A unidade da igreja está na mensagem, não nas personalidades ou nas pessoas que pregam essa palavra. E para encerrar, quinto ponto, o selo final da fé.
versículo 11, parte B. A pregação, ela só é eficaz e ela é confirmada pela fé de quem ouve a palavra. O versículo-chave, o verso 11, parte B, diz assim: e assim vocês creram. Amado, se você não crê na mensagem que você tem ouvido, reveja seus conceitos. O Romanos, capítulo 10, no verso 17, que é muito forte, diz assim: a fé vem por se ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem por se ouvir a pregação. Atos, capítulo 17, no verso 11, diz assim: a nobreza dos berianos examinavam as escrituras para confirmar que era pregado. Você tem confirmado o que é pregado na sua vida? Você tem confirmado se é de Deus o que tem sido pregado para você? A prova final de que a graça operou em Coríntio e opera hoje é a sua fé. Você tem fé que o que Paulo ministrou à igreja de Coríntio prevaleceu? Você tem fé disso? Então, a palavra teve resultado. Se você creu no evangelho da ressurreição de Cristo, você é a prova viva da graça de Deus, que ela não foi e nunca será inútil. Eu quero concluir com você neste momento. Eu quero te desafiar, o desafio da graça, o desafio da nova aliança, o desafio de viver, de se entregar e de se render a Deus. Primeiro, reconheça a sua culpa. Seja honesto sobre quem você era e quem você é sem Cristo. Vou repetir. Seja sempre honesto sobre quem você era, quem você é sem Cristo. Quem você era e quem você é. Por que você é sem Cristo? Porque tem áreas da sua vida que você ainda não permitiu Cristo entrar. Segundo ponto, celebre a graça. O seu eu é uma declaração da graça ou uma declaração do mérito? Vou repetir. O seu eu, o eu sou, é uma declaração da graça ou do seu mérito? E terceiro, responda fazendo a obra com o serviço, o fruto do seu trabalho é evidência da graça, te capacita. O fruto do seu trabalho é evidência da graça, te capacita? Se é, parabéns para você. Se é, parabéns por tudo isso. E eu quero concluir com você neste momento. Testemunho de Paulo é um convite para você? Não importa o que fez, quão menor ou quão grande pecador você se sinta, a graça de Deus, ela sempre será maior. Para você, não crente, que persegue, que questiona a obra de Cristo, o perseguidor de hoje, você tem perseguido, ignorado ou vivido como inimigo de Deus. A sua vida passada não é um obstáculo que a graça não possa superar. O mesmo Jesus que encontrou Paulo no caminho de Damasco quer te encontrar hoje. Não confie em suas obras, mas na obra de Cristo na cruz. Creia na pregação do Evangelho e a tua vida será transformada. E você, meu irmão cristão desanimado, você está cansado e sente que o teu trabalho é inútil? Você está olhando demais para a sua fraqueza e pouco para aquele que te fortalece. Lembre-se, o seu trabalho não é sustentado pela sua força, mas pela graça de Deus que está em você. Está lá no verso 10 de 1 Coríntios 15:10. Sirva, não para ser, mas porque você é. E Deus operará muito em sua fraqueza. Comprometa-se hoje com a verdade de que a sua vida não é sua, mas é a manifestação
da glória de Deus. É a manifestação da glória e da graça de Deus. Eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te dizer que essa palavra, ela ardeu em meu coração e eu creio que ela vai arder no teu coração. Eu quero te dizer algo profundo da parte de Deus. Tenha fé nessa pregação, tenha fé na palavra, e a tua vida será transformada através de Cristo Jesus. Antes de você sair, deixa o like, comente, compartilhe essa palavra, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra. E acima de tudo, se inscreva em nosso canal. Assista nossos vídeos, nos ajude a crescer na pregação do Evangelho da Paz. Eu quero te dizer que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.